Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Planeta Braga, programa onde vamos fazer a análise à derrota do Sporting Clube de Braga frente ao Futebol Clube do Porto, derrota por 1-0 a contar para o campeonato. Comigo em estúdio tenho Barroso e também Rui Casaca, mais uma vez. Rui, começando por si, que palavras é que merece esta derrota do Sporting Clube Braga frente a um Futebol Clube do Porto forte, mas em que o Sporting Clube Braga teve também bastantes oportunidades, sobretudo na parte final, para conseguir igualar o resultado? Boa noite. Era um jogo que se antevia de grande grau de dificuldade, por duas razões. Uma, pela valia da própria equipa do Futebol Clube Porto, como é lógico, que nesta altura é líder do campeonato, e pelo jogo ser em sua casa, no Dragão. E a segunda questão, nós tínhamos jogado na quinta-feira com o Estrela Vermelha, um jogo muito disputado, um jogo muito físico, que desgastou demasiado a equipa e que haveria muito pouco tempo de recuperação em relação a este jogo. Repare-se que o Futebol Clube Porto, tal e qual como aconteceu em relação ao jogo do Benfica, em que nós tivemos que jogar na quinta e no domingo, estas equipas jogaram na terça e no domingo, ou seja, são 48 horas de descanso superior àquilo que teve o Sporting de Braga. E o nosso treinador dizer isso com uma razão, quer dizer, as 72 horas é o limite dos limites, quer dizer, é muito difícil, tu podes pôr em perigo a integridade física de alguns jogadores. Se calhar com mais 24 horas já conseguias aliviar um bocadinho mais a pressão, mas nesta altura é o calendário que temos, quer dizer, o estado da Liga Europa obriga muito a este tipo de jogos com muito pouco tempo de recuperação. E nós tínhamos das informações que eu tirei e que tenho, nesta altura, os jogadores que jogaram com Estrela Vermelha, que estavam na linha vermelha, o Raul, o Yuri, o Vitinha e o Ian Couto, eram jogadores que estavam no limite de se poderem lesionar. Ou seja, algumas lesões também. Quer não recuperarem para o jogo, quer o treinador introduzi-los, como aconteceu no jogo do Benfica, que praticamente manteve a mesma equipa e foi criticado por toda a gente por ter mantido a equipa, e a equipa não recuperou. E nós temos uma coisa muito boa, não é em Portugal, mas acho que é um bocadinho em todo lado. Nós, depois do jogo, somos todos uns grandes treinadores. E então, quer dizer, no Benfica se manteve a equipa, foi porque não devia ter mantido, devia ter dado descanso a alguns jogadores. Ontem se alterou a equipa, foi que não devia ter alterado, porque devia ter mantido alguns jogadores. A estrutura, o Sporting Braga tem uma estrutura, e eu falo por conhecimento próprio, o Sporting Braga tem uma estrutura muito forte, que não deve nada a qualquer clube em Portugal, quer ao nível de fisiologia, de departamento médico e equipa técnica. Estas decisões em relação a alguns jogadores que vão jogar têm muito a ver com aquilo que é o acerto entre todos estes departamentos para que o jogador está apto, vai dar resposta, está em perigo de lesão, e então, em função disso, o treinador depois faz a sua própria equipa, e em função também do adversário, como é lógico. E por isso, era um jogo que era difícil, com as condicionantes que teve. Chegamos, o cômputo geral, dizemos que foi um jogo podia ter sido melhor. Nós pensarmos que este mesmo treinador, com mais ou menos os mesmos jogadores, o ano passado, em circunstâncias diferentes, foi ganhar ao Estado da Luz e foi ganhar ao Dragão. Sim. Para a meia-final da Taça de Portugal. Portanto, dizer que o treinador fez mal as substituições, fez mal a equipa, quer dizer, tem tudo a ver com o momento. O momento, não só o momento deste jogo, como o momento de tudo aquilo que vem para a frente. Certo? O Braga vai ter daqui até 30 de dezembro, vai ter jogos a eliminar e ou ganha
ou está fora. A próxima já é Certo? quinta-feira. Exatamente. Ou seja, portanto, há que ter todas essas situações em atenção e fazer uma gestão muito correta do plantel e depois dizer assim, é o plantel do Sporting Braga. Nós vimos ontem que o próprio treinador disse que quantos jogadores alinharam com menos de 21 anos, quantos jogadores vieram da formação, tudo isso. E isto não pode haver, as pessoas não podem querer sol na eira e chuva no naval, quer dizer, isto não existe, quer dizer, tem que haver aqui um meio termo, as pessoas dizerem que, sim senhora, o Sporting Braga tem que estar sempre a ganhar em todos os jogos em que entra, em todas as competições em que entra, mas temos que nós ter noção da realidade, do que é a realidade do Sporting de Braga. E há prioridades também. Exatamente, o que eu ia dizer, quer dizer, nós daqui até o dia 30 vamos jogar ao Boa Vista, Taça Liga, ganhas ou estás fora, tens o jogo em casa com o Belenenses para a Liga, vais a Vizela, estás fora, ganhas ou estás fora. Portanto, há aqui algumas prioridades que são importantes até ao final do mês de dezembro. Eu costumo dizer que no campeonato é uma prova longa em que nós, perdendo pontos aqui, podemos ir recuperá-los mais à frente. Nestas competições, ou ganhamos ou estamos fora. Só temos a opção, ou ganhamos ou ganhamos. Portanto, a gestão que foi feita pelo treinador, eu não faço ideia porquê, mas ele explicou, e eu sabendo já aquilo que disse em relação a alguns jogadores que estavam na linha vermelha, que não puderam jogar, condicionou e muito o jogo. Num Braga que me parece o Porto entrou muito forte no jogo, muito forte, o que se esperava, quer depois do resultado que teve com o Atlético de Madrid, quer por aquilo que é as ideias do Sérgio Conceição. O Braga não tremeu. A primeira oportunidade de golo é do Braga, sim, acontece através do Moura, não é? Mas o Porto está por cima do jogo na primeira parte. O Braga tem algumas dificuldades em sair, porque, repara, nós podemos dizer que o Braga joga com 3 centrais, mas se depois quisermos generalizar um bocadinho, o Braga joga a 5 atrás. E a jogar a 5 atrás, o Braga jogou em relação ao Estrela da Amadora, modificou 4 jogadores. O único jogador que ficou foi o Paulo Ribeiro e seu intervalo. Não é? Portanto, isto não é fácil, quer dizer, parece que são coisas que são fáceis, mas não são fáceis. Nós esperamos é que o rendimento dos jogadores que entram não baixe aquilo que são a qualidade de jogo do Sporting Braga. Mas não é a mesma coisa jogar com 3 jogadores centrais com o pé direito ou 3 jogadores centrais onde pelo menos há um pé esquerdo e normalmente são 2. E em que a saída do jogo, tanto do lado direito como do lado esquerdo, é uma saída que é mais fluida. Não foi fluida porque sabemos que o Tremenda não é um jogador que sai a jogar com o pé esquerdo, mas apesar de eu achar que o Moura fez um excelente jogo, que esteve dentro das expectativas que esperava dele, sabendo nós qual é a influência que o Galeno tem na equipa, mas acho que o Moura tem muito bem no jogo. Mas as coisas são diferentes, foi tudo diferente. Tens 2 jogadores no meio campo que vêm de jogar 72 horas antes, quer o Ricardo Horta, quer o Mosrati, não é? Sabias que o Vitinha estava com problemas que não conseguia recuperar e foi o Carvalhal teve que sacá-lo do banco para tentar mexer com alguma coisa na segunda parte. O Írio Medeiros estava linha vermelha, não deu para jogar. E continuo a dizer, quase desde o início da época, eu acho que o Ian Couto tem e acrescentou alguma coisa na segunda parte em relação ao jogo do Braga. Mas eu acho que a zona mais frágil do Braga nesta altura continua a ser a ala direita. Quer dizer, desde o Fabiano ao Piazão, são jogadores que têm acrescentado pouco à equipa, mas era aquilo que havia. O Alex Ferguson dizia uma coisa há tempos que era... isto é tudo muito bonito, mas quem tem os melhores jogadores está muito mais perto de ganhar. E é um bocadinho isso, quer dizer. Claro. Mas temos de ter esses melhores jogadores, não é? Mas nesta altura o que temos é isto. Acho que a equipa na segunda parte melhorou substancialmente. Há uma oportunidade de golo do Ricardo que é flagrante e podia ter alterado o jogo.
porque eu senti, eu quando ouço o Sérgio Conceição falar no final, dizer que alterou o jogo, ou alterou a sua matriz de jogo em função da equipa do Sporting de Braga, é qualquer coisa que eu acho que deve deixar satisfeito o Sporting de Braga. Quer dizer, ele próprio diz, eu sei da qualidade do jogo do Sporting de Braga, eu alterei o jogo, o Porto retirou um ponta-lança para ter mais um médio. Sim, certo? Adaptaram uma equipa que sabia que podia criar. Exatamente, quer dizer, tudo isso foi importante e o Braga disputou, não tendo feito um grande jogo, mas foi uma equipa séria que trabalhou e que discutiu o jogo até ao fim e que manteve a incerteza do resultado até o último minuto. Barroso, que análise é que faz a este jogo e também a isto que o Rui disse, que o Sporting Clube Braga, que apesar da derrota, conseguiu discutir o jogo durante os 90 minutos? Boa noite. Sim, eu falei muitas coisas. Para um treinador também não é fácil ter uma equipa com um desgaste enorme e depois saber se mete os jogadores ou não mete. Porque pode perder para aquele jogo, para o Porto, e pode perder para os seguintes. Isto é o grande problema. E muitas vezes ele não arriscou. Todos sabemos que o campeonato, por exemplo, para chegar ao terceiro, ao quarto ou ao segundo lugar, não está fácil. Já está com 9 pontos de atraso. E há, como eu disse há um bocado, também disse, há prioridades. O Braga tem um jogo importantíssimo na quinta-feira, por exemplo, para a Taça da Liga, que irá à Final Four. O Galeno vinha de uma lesão, é normal que... E que vai estar parado há algum tempo. Ressentiu-se, portanto... O Raul Silva já não jogava há muito tempo e é normal, e sabe quem jogou, que normalmente nos primeiros jogos sente-se bem fisicamente, mas depois o cansaço acumula. Sim, o próprio Yuri Medeiros. Que quem jogou futebol sabe que tu sentes-te bem logo nos primeiros jogos, mas depois começas a sentir um cansaço. E é natural, e depois também, até há que dizer, também jogaram muitos miúdos. O Porto nunca foi e nunca será uma equipa fácil, no estado do Dragão, em lado nenhum neste caso, e o Sporting Braga, na minha opinião, até se portou muito bem. Na segunda parte discutiu ainda mais o jogo. Aliás, o jogo não foi um grande jogo, mas o Sporting Braga não se notou aquele desgaste como se notou no Estado da Luz. Uma equipa cansada, e aqui no Porto o Sporting Braga ainda conseguiu discutir na segunda parte o resultado, sabendo que não era fácil, e o Sporting Braga e o treinador tem que tomar as opções, tem que ter as opções dele para o jogo, consoante também o estado físico dos seus jogadores, e o que aconteceu foi o Porto ganhou por 1-0, penso que não há nada a dizer, mas o Sporting Braga também deixou uma boa imagem, na minha opinião. Olhando para esse lado e para essa surpresa também no esquema tático do Futebol Clube do Porto, apresentou 3 médios, Gruitch, Vitinho e Uribe, retirou um avançado, Taremi. Isso acabou também, consoante a estratégia que o Sporting Clube Braga tinha montado para esse jogo, sobretudo na parte do meio campo, condicionar também um pouco as ações de Almozrati e André Horta, fruto dessa vantagem numérica? Também aproveitar o cansaço deles para, com mais um jogador, ainda ter mais poder ali no meio campo. Normalmente sabe-se que no meio campo, normalmente, onde tudo se joga, quase tudo se joga, e o Porto não facilitou, jogou com mais um médio e acabou por tentar tapar ali o bom jogo interior do Sporting Braga, e penso que não foi fácil, não foi fácil para ninguém, para nenhum jogador, mas também há muitas coisas boas a tirar desse jogo, muitos miúdos da formação também, que têm grande qualidade. Agora, também sabemos que um jogador que não está habituado a jogar sempre nunca tem o ritmo de um jogador que normalmente joga. E isto também é uma condicionante, portanto, há que dar os parabéns à equipa pelo que fez. Claro que os parabéns não se dá pelo resultado que perdemos, mas é sempre de louvar ver tantos miúdos da formação. E às vezes fala-se, tens os miúdos da formação, não se aposta. Quando se aposta também se diz, porque é que não se meteu os outros? E normalmente costuma ser quem tem cá um caça com um gato. E o Carvalhal aí muito bem, meteu muitos miúdos e, na minha opinião, até acabou por fazer um jogo acima das expectativas. Rui, sente que o Sporting Clube Braga sentiu mais esta mudança, sobretudo na parte inicial do jogo, tanto porque nos primeiros minutos vimos ali mais, pareceu-me também um Sporting Clube Braga mais perdido face àquilo que foi o restante tempo do jogo? Não, repare, eu valorizo exatamente pelo lado contrário a grande importância que o treinador do Futebol Clube do Porto deu à equipa do Braga, da mais-valia que é a equipa do Sporting Braga nesta altura. Ou seja, eu acho que o
o treinador do Futebol Clube do Porto fez uma equipa para anular o Sporting de Braga, mais do que nós costumamos dizer, eu preocupo-me com a minha equipa, não é com a equipa adversária. Não, nesta altura, eu acho que o Sérgio Conceição se preocupou mais com a equipa do Braga, e ele próprio disse isso e reconheceu no final da grande valia do clube, em que fez com que alterasse o trio de meio campo, ou seja, jogando com dois médios para bloquear os nossos dois médios, o Albo Mosrato e o André Horta. Dois deles com características muito defensivas. Exatamente, também, exatamente. E que fizesse com que, isso fez com que, retirando um avançado, ele próprio disse, projetasse os seus laterais para bloquear os laterais do Sporting Braga. Ou seja, quando eu ouço a conferência de imprensa do Sérgio Conceição, as primeiras palavras vão para o grande respeito que ele teve em relação ao Sporting Braga, reconhecendo aquilo que é a qualidade de jogo da equipa do Sporting Braga, e que montou a equipa primeiro para bloquear a equipa do Sporting Braga e depois, perante o seu público, perante a sua mais-valia. É muito engraçado quando nós falamos, e eu acho piada, quando nós vamos para a Liga Europa, não sei se vai ser esse o caso, mas já foi agora no passado, e ouvimos os treinadores dizer que vamos jogar com o Atlético de Madrid, com não sei o quê, os orçamentos são dispares, o nosso orçamento em relação a eles, mas nós vamos nos bater. Chegamos ao Campeonato Nacional, as coisas são as mesmas. Quer dizer, então temos que ser nós agora aqui, Sporting Braga, assim, mas o orçamento de futebol com o Porto é este, é não sei quanto, tem aqui jogadores que ganham fortunas, jogadores com 3 milhões de euros líquidos por ano a receber. Não existe. Quer dizer, portanto, nós também podíamos ir um bocadinho por aí. Ou seja, quando nós falamos da equipa do Futebol do Porto, foi montada para anular a equipa do Braga, e depois iam aparecer as suas mais-valias, os jogadores que têm de grande qualidade, os jogadores que têm um valor de mercado altíssimo e que fizeram um golo. Logicamente, nós podemos dizer que podia ter aparecido uma ou outra oportunidade, como também o Sporting Braga teve uma ou outra oportunidade para fazer o golo. Agora, dizer que o golo acontece de um erro defensivo do Sporting Braga. Porque... Sim, uma bola nas costas depois, neste caso, o nosso lateral não pode estar a marcar por fora, tem que estar a marcar por dentro. São coisas que são básicas, não é? Quer dizer, o Paulo Oliveira tem que ser na marcação, o lateral tem que fechar dentro. Isso são coisas que são é o beabá do futebol. E nesta altura o que aconteceu foi, e perante um jogador com a qualidade que tem, nesta altura, com a moralidade como está do Futebol Clube do Porto, tem mais atenção, mais concentração tinha que haver, o jogo tem que estar a fechar dentro e dizer assim, mas o treinador não avisou para isso, não tem que avisar. Isto são coisas que são o beabá de futebol. Claro. E não é que estar a criticar o Fabiano, mas naquele lance em especial, ele tem que, a postura dele tem que estar ao contrário, tem que estar a fechar por dentro, não pode estar a fechar por fora. Não foi ali, podia ter sido do outro lado, mas pronto, foi este o golo, e se não tem entrado, não sei o que podia ter acontecido, nós tivemos as nossas oportunidades. Foi um jogo que, mantenho, o Futebol Clube do Porto preocupou-se, e bem, como diz o nosso treinador, e bem com a equipa do Sporting Braga, como ele diz, com aquilo que o Sporting Braga faz bem, tentou anular os nossos pontos fortes. Acho que conseguiu, não é a parte das vezes, mesmo assim conseguimos ter algumas oportunidades, nomeadamente uma na primeira parte e 2 ou 3 na segunda parte, que podia ter dado outro resultado, mas a equipa, como disse o Barroso, é uma equipa que termina o jogo com uma equipa muito jovem, com muitos jogadores da formação. O Sporting Braga, nesta altura, para além dos resultados que são importantíssimos, e nesta altura o Braga tem todas as competições, está a disputar todas as competições ainda, já estamos em dezembro, não é? E continua ainda, aliado a isto, a manter o seu projeto de lançar jogadores da sua formação que vão dar sustentabilidade ao clube nos próximos anos. E foi isso que aconteceu ontem.
Mas desde logo olha-se para aqui também, porque são jogadores que, o Guilherme, por acaso, neste momento ainda não tinha jogado nesta época. Mas já tinha jogado ano passado. Sim, o ano passado já se tinha estreado. O Gorbi também é um jogador que tem jogado menos, mas é interessante também perceber aqui, Barroso, como é que olhou para a estreia, neste caso para alguns dos primeiros minutos destes jovens jogadores. Eu conheço... Sobretudo o Guilherme, porque esta temporada ainda não tinha jogado ao serviço da equipa principal. Todos os jogadores da formação, que estão na equipa principal, eu conheço todos porque também acompanho a equipa B e o Sub-23 e vou vendo. O Gorbe é um médio defensivo de excelente qualidade. O Guilherme já conhecia perfeitamente, é um jogador que eu aprecio bastante. É um jogador agressivo, muito agressivo e é um jogador muito forte no jogo aéreo. E os outros meus que têm vindo a jogar já têm alguma qualidade, já mostraram a sua qualidade. Agora, todos sabemos que só jogando é que ganha a experiência e a maturidade para depois estar mais fortes. Não tenho dúvida nenhuma que eles ao jogar agora, para o ano vão estar melhores, nos jogos seguintes vão estar melhores. Sobre isso não tenho dúvidas. E todos falámos aqui, o futuro é a formação tem que os meter a jogar. E se há oportunidades para os meter a jogar, há que os meter a jogar. E o Sporting com certeza vai ter os frutos e os dividendos dessa situação. Agora, todos sabemos também que jogaram muitos deles também porque o Carvalhal resguardou alguns jogadores por causa de poderem ter as lesões. E todos sabemos que... Esse desgaste que existe. E o Carvalhal também não queria perder jogadores para 3 ou 4 ou 5 jogos, ainda mais numa altura que vai ser jogos importantíssimos e que vai definir o futuro do Sporting Braga, como a Taça da Liga, a Taça de Portugal, a Liga Europa. E, portanto, acho muito bem que faz essa gestão, porque o clube não pode pensar só no jogo, mas em vários jogos e em várias situações que o clube tem pela frente. Rui, tal como o Barroso diz, isto é uma gestão pensada, mas ao mesmo tempo sustentada face àquilo que o Sporting Clube Braga tem vindo também a formar ao longo dos últimos anos. Claramente, o treinador disse isso no final, há aqui uma mescla de oportunidades em relação a alguns jogadores. Não é fácil. Eu estou convencido, quer dizer, nós quando falamos às vezes do Jorge Jesus o Jorge Jesus disse que, se vocês leram a imprensa hoje, dizia que houve jogadores ontem, no jogo do Famalicão, que não recuperaram no jogo de Kiev. Teve mais um dia de repouso em relação ao jogo de Braga. Sim. Portanto, quando o Jorge Jesus diz isso em relação aos seus jogadores, que havemos de dizer nós que temos estas 72 horas ali no limite e não me venham os especialistas nesta altura. Eu tenho muitos anos de futebol. Quando falamos muito em fisiologia, de esforço e aquelas coisas todas, eu não acredito que um jogador 72 horas depois, um jogador que fez um jogo com a intensidade que fez, como nós fizemos aqui, num jogo agressivo por parte do Estrela da Amadora, e que exigiu muito do Estrela Vermelha, peço perdão, que exigiu muito dos nossos jogadores e que foram até ao limite para tentar ganhar o jogo, que estejam recuperados a 100% para jogar a 72 horas depois. Não estão. Isso não há milagres. Agora, há jogadores que recuperam melhor. Até pode ser uma fase que tu aguentes um outro jogo, mas há jogadores que recuperam melhor e tu sabes que a fisiologia de cada atleta não é igual aos outros. Como vais sempre a jogar, não é fácil. Nós, se olharmos para isso, o Ricardo Horta foi o único jogador que se manteve, neste caso, durante os 90 minutos, ao longo dos últimos jogos. Que é um jogador que recupera com grande frequência. Eu vou dar um exemplo. O Paulinho, o Ricardo Gaio e o Fran Sérgio, de certeza, que o ano passado fizeram mais de 90% dos jogos. O Paulinho que saiu mais cedo, mas pronto. Mas enquanto estavam cá, eram jogadores que tinham um grande poder de recuperação. Isso eram jogadores de qualidade, de qualidade acima da média. Eram jogadores que acrescentavam sempre qualquer coisa à equipa. Fisicamente fortes. Fisicamente muito fortes. Ou seja, nesta altura esse jogador não existe. Quer dizer, nós temos alguns jogadores que conseguem fazer isso. O Ricardo Horta é um deles. Eu acho que o Ricardo jogava, se for preciso, quase, não digo todos os dias, mas de 2 em 2 dias jogava. O próprio André não recupera tão bem, mas também tem um bocadinho isso.
e há aqui jogadores que fazem isso. Mas a maior parte destes jogadores é muito difícil, é quase impossível que o jogador recupere. Pode recuperar, mas não está a 100% para fazer um jogo com a intensidade que se exigia de um jogo que é feito no Dragão ou é feito no Estado da Luz. Quer dizer, não é fácil. Se me disseres, se me deres mais 24 horas, eu acho que o jogador aí já consegue aparecer de 4 em 4 dias, consegue aparecer já numa posição melhor e com recuperado quase a 100%. Agora, a 3 dias é muito difícil, quando o jogo para trás é um jogo de alta intensidade e que te exige muito. Agora, depois tens que utilizar outros jogadores, como diz o Barroso, há jogadores que quando não jogam têm mais ritmo de jogo, outros que não têm, portanto, toda esta mescla, toda esta o jogar com o jogo a seguir, que é um jogo importante na quinta-feira, em que tem que se ganhar para estar na Final Four, o ter que retirar 2 jogadores ao intervalo porque tem cartão amarelo, porque senão pode ficar sem eles para o jogo a seguir. Há aqui assim, perdemos, é verdade, o Braga entra em todos os jogos para ganhar e tem que entrar em todos os jogos para ganhar. Não tem outra filosofia, já há uns anos esta parte. Agora, há jogos em que nós temos que ter alguma condescendência e pensar que há muito mais pela frente para além deste jogo do Dragão. Muito bem, olhamos agora para a classificação do campeonato. O Sporting Clube de Braga, que ocupa o 4º lugar com 25 pontos em 14 jogos, vira agora as suas atenções para a Taça da Liga, onde vai defrontar o Boa Vista nesse jogo que pode decidir a passagem à Final Four da competição. Barroso, este é um jogo que é ganhar para dar continuidade, neste caso na competição, entrar na Final Four da Taça da Liga, frente a um adversário que não vence há 9 jogos consecutivos. Pois, o Sporting Braga, com certeza... Mas é quem basta um empate, neste caso, para seguir em frente. O Boa Vista, penso também, vai ser tipo o Estrela Vermelha, vai pensar nos 2 resultados. O Sporting Braga tem-se dado muito bem no estado do Bessa e espero sinceramente que consiga a passagem à Final Four. Agora sabemos também que o Sporting Braga quer muito ganhar esse jogo. O Boa Vista também tem as 2 situações, pode querer passar à Final Four, mas também tem que pensar no campeonato, porque também está mal na classificação. Não sei o que é que vai acontecer com a equipa que vai jogar no Boa Vista, mas o Sporting Braga, na minha opinião, vai lá fazer um grande jogo e vai passar, porque tem de facto uma grande equipa e o Sporting Braga já está a pensar nesse jogo. Por isso mesmo que eu sou e bem, o Paulo Oliveira, por exemplo, no intervalo já tinha cartão amarelo, estava sujeito também a ficar de fora também. O próprio Fabiano também tinha cartão amarelo. Tirar os jogadores a pensar nisso, porque lá está a tal coisa, se tiras, se não tiras, não tiras, e depois se é expulso devia ter tirado, é uma coisa complicada. Mas o Sporting Braga tem um jogo muito difícil, no estado do Bessa sempre. Agora o Sporting Braga, na minha opinião, tem equipa para chegar ao Bessa e ganhar e passar à Final Four, que é um dos grandes objetivos também do Sporting Braga, e penso que da equipa e da estrutura toda do clube. Rui, que jogo é que está à espera frente a um Boa Vista que pode jogar aqui com 2 resultados, a vitória e o empate, e que vem desse contexto menos favorável, são 9 jogos sem vencer até ao momento? Este jogo que vai acontecer não me faz esquecer o jogo que tivemos aqui em casa com o Passos Ferreira, né? Em que tivemos tudo para ganhar este jogo. O Passos fez um jogo super defensivo, fechou-se a todos os níveis, num jogo em que já não tinha nada a ganhar nem a perder, dificultou ao máximo a nossa tarefa. Podíamos ter ganho esse jogo e iríamos, nesta altura, ao Bessa com a possibilidade de sermos nós a ter dois resultados para poder passar. Em todo caso, isso não aconteceu. Houve uma alteração técnica nesta altura no Boa Vista. Conhecendo eu, Petit, foi meu jogador também, e sei a maneira como ele trabalha. Exatamente. E aquilo que eu percebo e daquilo que eu reconheço nele, o Petit, nesta altura, não se vai abrir em nada. Se nesta altura
ele joga por dois resultados e ele vai se bater por esses dois resultados, e se puder bater pelo empate vai se bater até ao fim, ou seja, não se vai expor nada, as despesas do jogo vão ter de ser todas do Sporting de Braga. É quase como o Boa Vista jogou aqui. Exatamente. Esteve a vencer, aliás, esteve a vencer o Boa Vista na altura. Mas o Petit é um treinador que privilegia muito a parte defensiva, é um jogador é um treinador que eu nunca fiz esse registro, mas as equipas dele sofrem muito poucos golos. Sim. E por isso ele vai se bater por isso. Se o empate serve, ele vai se bater por ele até ao fim. As despesas do jogo vão ser todas do Sporting de Braga. O Braga vai ter que ter competência, frescura física, lucidez para poder chegar ao golo. E se chegar ao golo, então sim, a situação será diferente, o Boa Vista vai ter que se abrir, o resultado já não serve, e aí o Sporting Braga pode tirar partido disso. Agora, vai ser um jogo difícil exatamente por causa disso. O Boa Vista joga por dois resultados, o empate serve-lhe nesta altura, e não estou a ver as equipas do Petit abrirem-se ou disputarem o jogo olhos nos olhos com o Sporting Braga, que é aquilo que nós normalmente temos alguma dificuldade com as equipas que jogam com 10 atrás e um recuado, com o bloco baixo e que são mais fechadas. Por isso, a despesa do jogo vai ser toda do Sporting Braga, e eu não tenho dúvidas que o Sporting Braga vai assumir essa responsabilidade e vai tentar vencer o jogo, porque, mais uma vez, ao longo destes anos, é a ambição do clube estar na Final Four da Taça da Liga, onde nós somos das equipas que mais têm dado brilho a esta taça. Não é? Precisamente. Barroso, uma última nota só para o sorteio da Liga Europa. O Sporting Clube Braga vai defrontar no play-off o Sheriff. Que palavras é que merece, neste caso, este jogo e também este adversário? Bem, nós na altura falámos nessa possibilidade. Eu até falava que gostava de ter ver aí o Barcelona, mas falámos na possibilidade do Barcelona e no Sheriff. Portanto, dos dois saiu um. Foi o Sheriff que, na teoria, toda a gente fala que é o mais fraco, mas o que é certo é que nos jogos que fez na Liga dos Campeões não mostrou essa debilidade tão grande. É uma equipa, claro, que o Sporting Braga, na minha opinião, é favorito. Lá pode ter mais problemas, mas vejo-se cá que é mais favorito ainda. Agora sabemos que também vai ser só em fevereiro, do meio de fevereiro ao final de fevereiro. Ainda pode muitas coisas, ainda vai haver o mercado de janeiro, vai haver muitas modificações, se calhar em muitas equipas. Como a equipa se vão estar fisicamente também naquela altura, é difícil de prever até lá, mas acredito perfeitamente que o Sporting Braga é favorito e que em teoria, que o sorteio foi bom para o Sporting Braga. Agora, espero que isso se reflita depois no resultado. Muito bem, Rui, para terminarmos, como é que olha para este sorteio, para este confronto entre o Sporting Clube Braga e o Sheriff, uma equipa que foi surpresa, tal como o Barroso disse, na fase de grupos da Liga dos Campeões? Claramente. Eu, se tivesse de escolher nesta altura, não para a frente, mas nesta altura, era esta equipa que eu escolhia. Ou seja, os jogos são só, como disse o Barroso, são só em fevereiro. Tenho cá para mim, não tenho certeza, isto é uma coisa que aconteceu há pouco tempo, que o campeonato para lá agora, durante um mês, ou seja, a equipa vai aparecer na altura de fevereiro, quase como a seguir ao início da época, numa altura diferenciada da nossa. Nós vamos ter pelo meio muitos jogos. Eu espero que nós estejamos na final da Taça da Liga em janeiro, que nos ocupa ali um espaço temporal em termos de competição muito grande. Sobre desgaste. Eu ia dizer a isso, era que depois que, aliado a isso, nos traz bastante desgaste, porque vamos ter jogos, sempre que estamos nas finais da Final Four, há muito desgaste, há muitos jogos pelo meio, e o mês de fevereiro já nos aparece ali ainda numa altura de grande desgaste em termos de recuperação de jogos. Mas eu estou convencido que, se nós olharmos para o ranking nesta altura, o Braga tem um ranking melhor que o Sheriff. Sim. Nesta altura, na UEFA. Mas é uma equipa que tem surpreendido, é uma equipa que tem que ter valor, é uma equipa que vem ganhar ao Bernabéu, é uma equipa que eliminou o Estrela Vermelha, o Dinamo Zagreb, Zagreb, não sei o quê. Portanto, é uma equipa que tem que ter qualidade,
Mas é uma equipa que na altura a equipa técnica irá estudar, verá o jogo da segunda mão é cá em Braga, não é? Por isso acho que temos essas vantagens, temos tempo para estudar esse adversário, mas eu estou muito agradado com o sorteio. Muito bem, esperemos que o Sporting Clube Braga, antes de mais, muito obrigado aos dois pela vossa presença. Fechamos assim o programa desta semana e esperemos que o Sporting Clube Braga consiga já nesta quinta-feira essa passagem neste caso, à Final Four da Taça da Liga frente ao Boa Vista. Jogo para acompanhar a partir das 20h15. Quanto a nós, voltamos na próxima semana. Obrigado pela sua companhia.